Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. Damos início a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, uma rúbrica podcast da Passos e Compassos, com conversas informais onde teremos a oportunidade de conhecer alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que ao longo dos anos têm integrado a Companhia Dançarte em Palmela. Hoje, para estes Dois Passos de Conversa, convidamos Pedro Sampaio. Bem-vindo, Pedro. Bem, obrigado, Sofia. Então, proponho começarmos a nossa conversa por uma viagem ao passado e por isso pergunto como surgiu o teu interesse pelas artes e em particular pela dança, claro. Olha, acho que foi um acidente, foi um bom acidente. O interesse começou com a disciplina de dança mesmo no ensino básico, quando transitei para o 7º ano. E digo que é um acidente porque na altura das matrículas nós tínhamos 3 opções, nós alunos, ou era artes plásticas, teatro ou dança. E teatro e a dança, acho que tinha vergonha, portanto pedi à minha mãe, olha, matricula-me em artes plásticas. A minha mãe decidiu por bem matricular-me em teatro, só que a turma de teatro não abriu e fui para a turma de dança, então acho que foi aí que começou, foi aí o pequeno acidente. Muito bem. E depois, em termos de formação, ou seja, entretanto, percebeste que a dança seria mesmo do teu interesse e que querias seguir, e quais foram os passos da tua formação? Que passos destes para chegar a bailarino? Olha, logo no ano a seguir, quando transitei para o 8º, pensei até, bem, se calhar vou investir nisto, gostei. A minha professora de dança, que é a Margarida Abrantes, foi o trampolim que começou para isto, e assim, olha, devias investir. Que ela até própria disse numa reunião de pais, dizer assim, é favor de dizer aos pais de Pedro Sampaio que ele vai ser bailarino. Os professores riam, porque acho que era impensável, tipo, pensar isso pessoalmente, tipo, um rapaz em Évora, pronto, assim, qualquer coisa. Mas ela estava certa. E no ano a seguir procurei a modalidade de dança, mas o meu interesse era hip-hop. Mas acabei por começar no contemporâneo. Então foi aí que começou. Depois, até ao final do secundário, tive sempre fui também acrescentando o balé, jazz, sevilhanas, acho que fiz um pouco de tudo. E em 2016 ingressei na Escola Superior de Dança, onde terminei o curso em 2019. E ao longo da licenciatura pude fazer outros projetos externos, como o projeto Quorum, onde estive lá 3 anos. Também frequentei durante alguns meses a Jazzy Dance Studios. E sim, acho que fui beber um pouco em todas as fontes, que acho que era uma altura importante como bailarino, né? Podemos apanhar um pouco de tudo para... Sim, até é muito interessante quando tu falas que experimentaste várias valências, não é? Na área da dança, desde as sevilhanas, o hip-hop, a dança contemporânea, porque ao fim e ao cabo a dança contemporânea é isso mesmo, não é? É nós fazermos uma grande miscelânea destes estilos todos e, portanto, isso acaba Exatamente. por também ser essa opção que faz sentido o percurso. Falaste-nos aqui, para quem nos ouve, a tua residência, a tua origem é perto da cidade de Évora, não é? E Sim. eu agora perguntava, tu falaste na Escola Superior de Dança, que fica em Lisboa, perguntava se, ou seja, que opções tiveste que fazer em termos de vida, não é? Que marcam também este percurso, não é? Essa transição de Évora para Lisboa foi uma opção lógica, foi difícil? O que é que mudou efetivamente no teu percurso com essa decisão? Bem, não havia muitas opções, tendo em conta que só existe, acho que atualmente, acho que já no curso da FMH, não sei se ainda está ou não, mas se for o caso, existem 2 licenciaturas de dança em Portugal, e são as 2 em Lisboa. Portanto, acho que a opção, se eu queria estudar dança, eu tinha que automaticamente ir para Lisboa. Não, eu acho que a transição não foi muito difícil. Acho que acaba por ser um bocado de clichê, aquele filme de Hollywood que vamos da pequena cidade para a cidade grande para poder concretizar o sonho. Não, a decisão acho que não foi difícil, porque eu acho que sempre, desde o 8º ano, quando comecei a modalidade de dança contemporânea, sempre disse, eu quero estudar dança, portanto, foi uma decisão bem pensada. E acho que era a altura de sair de casa, bater as asas, ganhar maturidade para viver sozinho ou em casa partilhada com outros colegas, portanto,
Foi Não, eu também acho um que foi. salto, não é? Exato, que Sim, representa outras opções, não é? E também outras realidades, claro. sim, era Hum, uma decisão que tinha que ser feita e, epá, acho que foi o melhor, sem dúvida. Claro, ótimo. E em relação à tua formação, que já nos falaste aqui um bocadinho, guardas alguma experiência ou assim algum momento ou um espetáculo em particular que tenha-te marcado ou um processo criativo? Eu sei que na Escola Superior de Dança vocês têm várias disciplinas e têm também processos criativos. Falaste-nos também no Quorum Academy. Que momentos guardas dessas experiências? Eu acho que o momento mais marcante foi no final da licenciatura, em que eu e mais alguns colegas fomos selecionados para fazer um pequeno projeto, ou uma residência artística, digamos, nos estúdios Vitor Cordon, chamado o projeto que era Compositores e Coreógrafos, em que o projeto durou uma semana, em que trabalhámos com três coreógrafos, se não me estou em erro, a Mariana Tunes, Miguel Ramalho e Elizabeth Magalhães, e com alguns compositores. E foi um projeto muito intenso, mas de uma forma positiva, porque foi uma semana muito trabalhosa, em que o projeto funcionava articular a dança com a música, então os compositores compunham música na hora, como os coreógrafos criavam para os intérpretes na hora. Uh, sim, foi bastante marcante. Eu acho que ganhámos uma grande bagagem nessa semana e foi muito emotivo o último dia. Lembro perfeitamente que acho que só depois do aquecimento estávamos todos a chorar porque criou-se ali uma grande ligação e eu acho que é importante criarmos pontes entre as diversas artes, porque conhecemos músicos, os músicos conheceram bailarinos, como é que funcionava cada meio, podemos conhecer um pouco uns dos outros. Foi um projeto bastante interessante, não só em termos para conhecimentos, de aprendermos algo, mas também de convivermos com os outros e criar ligações. Foi bastante intenso e foi Claro. muito bom. E esse processo teve depois uma apresentação pública, é isso? Um espetáculo? Sim, no final da semana, sim. Ótimo, portanto, para além do terminar da licenciatura, foi também acumular esse processo, essa experiência bastante diferente, não é? Isso foi Sim, interessante, sim. Falaste-nos aqui que tu terminaste a licenciatura em 2019, certo? certo. Um, e depois há aqui a questão de transitar da vida académica para o meio profissional, ainda que nós sabemos que é importante irmos sempre fazendo workshops e formações e por aí fora, mas há aqui um Uhum. momento em que transitamos daquilo que achamos que seria a formação base, não é? Que terminamos e que no teu caso coincide com a licenciatura, para depois passarmos para aquilo que é o nosso meio profissional, a parte de passarmos a trabalhar mesmo nesta área. Conta-nos um bocadinho como é que se confrontam aqui as expectativas e a realidade, ou seja, se foi exatamente como tu tinhas pensado, quais são as dificuldades, como é que foi esse processo? Olha, as expectativas, eu acho que desde que ingressei na licenciatura baixei o mais possível, porque eu sei que, de acordo com a minha personalidade, não ia lidar muito bem se falhasse, digamos, depois da licenciatura. Portanto, baixei o máximo possível para quando terminasse estivesse aberto a tudo, tipo, nem que fosse o mínimo. Hum, sim, eu acho que foi uma transição um pouco. Não sei se é complicado ou é diferente, porque e comentei com alguns colegas meus, porque nós estávamos habituados a uma grande carga horária, e quando terminámos é mais de, ok, então o que é que há para fazer hoje? Ahm, sim, fui tendo uns pequenos projetos. Mal que terminei a licenciatura, eu sempre procurei algo de dança de palco, ou seja, nada comercial, mas o que é certo, o primeiro projeto que me apareceu foi comercial. Foi um projeto chamado Divas, Agora e Sempre, que era um concerto encenado sobre as divas desde os anos 60, 70 até à atualidade. Então era um projeto comercial, o contemporâneo era mais comercial, até fez um pouco de hip hop, portanto acho que deu para também alargar os horizontes. E, e fui obrigado pela primeira vez a sair da minha zona de conforto.
Ahm, Depois ainda fiz figuração com a Companhia Nacional de Bailado, através do meu coreógrafo do Projeto das Divas, que me convidou, olha, Pedro, estou à procura de pessoal, estás interessado? E eu, olha, por que não? E foi a primeira vez que estive em palco com a CNB, mas não a dançar, era só figurante. Mas foi interessante para poder conhecer o meio, como é que a Companhia Nacional funciona, não é? Visto que é a companhia de topo de Portugal, não é? Exatamente, é uma companhia grande, com uma estrutura grande e Exatamente. desafiante também, sim. E a seguir fui acolhido na Passos e Compassos. Exato, o que nos leva à Portanto, próxima pergunta, que tinha a ver com como é que iniciaste a colaboração com a Passos e Compassos, com a Dançarte. então, foi através de uma audição, não é? Ah, Depois, quando começámos, acho que foi finalmente senti-me em casa, porque acho que foi o que procurei, por fim. Era o que. Sim, era o que procurava, que era trabalho de estúdio em que não só como bailarino, ou seja, não é só passar repertório e eu reproduzir isso, mas que me dessem uma oportunidade de agir como intérprete e de dar asas à minha imaginação para poder criar e participar no processo criativo juntamente com a coreógrafa. Sim, acho que é mais ou menos isso. Exato, portanto, depois dessa audição, que até foi para um ciclo específico, porque nós estamos a trabalhar no ciclo Cirá, e tu não, integraste, portanto, aqui a meio caminho, vá, digamos assim, deste ciclo. Como é que foi? Já nos falaste um bocadinho do processo, não é? Que te sentiste em casa, isso é muito bom de ouvir, mas em termos de estrutura, como foi integrar uma estrutura que também já ela própria há pessoas que trabalham há muitos anos e com alguma cumplicidade. Tu dizes que te sentiste em casa, tem a ver com a forma como foste acolhido ou com o processo em si? Tem também a ver com isso que tu dizes, que é o não ser só um projeto de repertório, certo? E portanto ser construído para ti. Mas explica-nos isso um pouco mais para quem nos está a ouvir, que não eu, obviamente, porque percebo o que tu queres dizer, mas Sim. para quem nos ouve, como é que é isso? Como é que é integrar um trabalho de companhia que aposta muito também na improvisação e na personalidade de cada um de vocês? Sim, por acaso, como tu disseste, já há pessoas que estão lá há anos, não é? Há pessoas que estão lá há mais de 10 anos na Dançarte, mas nunca me senti de todo excluído. Eu acho que desde o momento em que entrei pela porta do teatro fui bem acolhido. Até uma pequena praxe, para quem não sabe. Sou Uh, suspeita. sim. Não, mas foi super divertido. Acho que foi assim um momento acolhedor. E sempre mostraram abertos e sempre houve momentos de partilha, tanto através da dança como de estarmos juntos por palavras, por risotas e sim, o trabalho é sempre por meio de improvisação, mas acho que deixa mais interessante e posto tu, Sofia, como coreógrafa, vais sempre lançando as premissas para o ar e é interessante vermos como somos cinco, desculpa, somos cinco pessoas, Sim, naquela então criação, sim. somos cinco pessoas que trabalham de maneira diferente e é interessante. Eu não estou só, não fui só para a companhia também para trabalhar, mas também fui para aprender e acho que aprendemos uns com os outros e como eu já tinha dito, somos cinco cabeças, todas pensamos de maneira diferente e é interessante quando normalmente fazemos aqueles momentos de análise em que tu ficas só com uma pessoa a trabalhar e os outros ficam de fora a ver como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa age de acordo com o tema que lançaste ou as premissas e nós acho que também vamos absorvendo isso e é super positivo. Portanto, eu acho que mesmo que comecemos a trabalhar nesta área, nós nunca deixamos de aprender, porque acho que aprendemos sempre com os outros. Claro, claro que sim, concordo plenamente. A criação que referíamos que ias integrar, portanto, não é? Eu não sei bem como é que é dizer isto, mas sim, portanto, o quinto buquê, que é o Destempo Vertical, que pertence ao ciclo Cirá, que tinha estreia marcada para abril de 2020, que entretanto adiámos para abril de 2021 e agora está novamente adiado e não vamos estar a amassar as pessoas com as razões que toda a gente conhece. Vamos esperar por melhores dias para voltarmos ao estúdio e podermos terminar esta peça e levar a cena
neste espetáculo, mas entretanto, em outubro do ano passado, em 2020, nós criámos um espetáculo, o Cirá a Sol, criado especificamente e a pensar nos dias que vivemos hoje, portanto, com peças a solo, e foi também criado um solo para ti. Conta-nos um bocadinho como é que foi essa experiência, levar à cena uma peça nova e um solo. Olha, a experiência foi muito, muito, muito positiva, porque foi a primeira vez que levei um solo, através de uma organização, de uma entidade, e eu acho que quando uma pessoa diz que vai apresentar um solo, acho que é sempre assim um grande peso, porque a pessoa está exclusivamente sozinha em palco, não é? Está tudo, as atenções estão viradas para essa mesma pessoa, mas foi também desafiante, porque pessoalmente porque era o novato em que para os que já tinham o solo criado, então eu tive que começar do início, mas não senti alguma dificuldade porque ele foi acontecendo de forma gradual. Acho que nunca houve tipo, assim, uma pressa de última semana, Pedro, temos que apressar isto, e não, isto teve o seu tempo, foi super tranquilo. Como até te disse na altura, quando na última semana em que passávamos a peça completa só uma vez por dia, eu dizia, mas porque é que não passamos 2 vezes? Até que eu pensei, não, isto é um solo, acho que cada pessoa tem que levar ao seu ritmo e não há aquela necessidade da perfeição, visto que os solos, aliás, não pediam uma execução técnica perfeita, visto que eles eram criados com base nas nossas vivências, ou seja, os sabores do vinho, o aroma, a textura. Portanto, acho que nunca houve aquela tensão de perfeição ou uma procura exaustiva por ela. Sim, se calhar também, Sim, até porque aqui a perfeição também se pode atingir por outros meios, se calhar não é em várias passagens do mesmo dia, mas sim no respirar também desses momentos e de nos darmos tempo de fazer outras coisas e voltar lá de forma mais disponível, não é? Pelo menos acreditamos que seja assim, e isso é interessante, sim. sim. Em termos de espetáculo, e se calhar agora falando aqui um bocadinho nos bastidores, que há sempre muita curiosidade por parte do público, tens assim alguns rituais num dia de espetáculo que tenhas mesmo que cumprir, ou ainda estás à procura da tua zona de conforto também nesses dias de estreia ou de ensaio geral? Eu, eu não sei se. O meu ritual normalmente é ficar à espera. Porquê? Porque eu comentava isso com a Sofia Luz, por ela ser rapariga e ela levar mais tempo para se arranjar, e eu, como rapaz, não sei se é por ser rapaz ou é só por ser eu, mas eu achava que esses períodos de espetáculo são um bocado maçantes, porque eu despacho demasiado depressa, porque vou para o palco, aqueço, vou vestir figurino, peço a alguém para me maquilhar, visto que não tenho talento para. E depois é que há aquele período que já me despachei e faltam 2 horas para o espetáculo. Exato, o que fazer, E há o que exato. fazer. Então uma pessoa aquece, reaquece. Normalmente nunca revejo coreografia. Isto foi sempre uma abordagem que eu tendi a escolher, porque não acho que se as coisas já foi feito um ensaio geral, é porque isso correu Temos que minimamente confiar, bem. exatamente, temos que confiar no Temos que processo. confiar, estamos prontos, então siga para a cena. Agora assim, não sei, eu costumo fazer uma oração antes de entrar em palco. Uh, Normalmente, acho que acontece sempre quando é estreia, porque é aquela pressão de, ok, tem que correr bem porque é a estreia da peça, não é? Mas também fico nervoso se for família a ir ver. Não é que a família vai com um olho mais clínico, porque eu até tive colegas do meio que foram ver, mas não sei, nós temos aquela coisa de nos mostrar para a família e, tipo, Claro, claro. que é O algo peso, o peso especial. de quem nos é próximo, não é? Sim, sim, Exatamente. claro. Sim. Sim, eu acho que ao fim e ao cabo não acaba por ser assim, não há assim uma grande rotina, é mais de aquele momento de espera maçante. Sim, claro, que também tens que sobrar depois ao longo do tempo, mas com certeza irás Sim. encontrar mecanismos para isso, sim. Em relação ao trabalho de intérprete, ainda que seja
num tempo reduzido, mas o que é que te cativa mais neste trabalho de intérprete? É a relação com o público? É a superação de ti próprio enquanto intérprete? Ou outro que não me esteja a lembrar? Ou seja, o que é que te cativa mais neste trabalho de bailarino de intérprete? Eu acho que foi o que tu sugeriste, Sofia, a superação de intérprete, que quando começa um novo projeto quero ter a habilidade, ou sim, acho que é uma habilidade de olhar para o projeto anterior e ver que já não era a mesma pessoa quando comecei este novo. Ou seja, eu acho que é sempre uma questão de me superar a mim próprio, um, e de ser presenteado sempre com novos desafios, e mesmo que sejam desafios semelhantes, ter uma outra abordagem e estar constantemente a modificar a forma como trabalho, de modo a que haja uma evolução, porque eu acho que se pararmos de evoluir, por mais bom que sejamos, eu acho que estagnamos como artistas, e isso eu acho que não é positivo para nenhum artista e em qualquer tipo de área, acho eu. Claro, claro. E associando isso, se calhar, também à adaptação ao processo criativo, ao criador, à companhia onde te inseres, sem dúvida que vai significar evolução, não é? Se nós mantivermos essa capacidade de abertura em relação a nos superarmos a nós próprios, eu acho que vai fazer todo o sentido e vai ter frutos, com certeza, sim. Hum, Sim. já falámos aqui também da relação com o público, com a família, por aí fora. A tua relação, e agora tirando o facto de seres bailarino, a tua relação com as artes, com o mundo do espetáculo, enquanto espectador, qual é? Tu gostas de ver espetáculos? Que espetáculos é que preferes? Como é que é essa relação enquanto espectador? Sim, eu gosto muito de ver espetáculos, porque eu, quando ou ainda tento enverdar por um caminho mais de coreógrafo, para mim é importante ver espetáculos, porque, como dizia a minha professora de História da Dança, a Maria José Fazenda, dizia que nós temos que ir ver espetáculos, porque nós temos que ter conhecimento do passado para podermos saber o que é que já foi feito e para não cometer os mesmos erros que já foram cometidos. Um, então, quando eu vejo espetáculos, não querendo fazer uma cópia do que estou a ver, mas é tirar premissas ou algum tipo de vocabulário que me ajude a dar alguns passos no meu processo criativo. Sim, e os espetáculos que eu procuro mais é, sem dúvida, espetáculos de dança, mas a procura acaba por ser agora um bocado complicado, não por causa da pandemia, mas por ter voltado para Évora e agora também porque o teatro está em obras, então está um bocado complicado a procura para assistir a outros espetáculos. Portanto, às vezes temos que deslocar-nos Exato, às grandes cidades, não procurar é? noutros sítios, claro. E falavas aqui também nesse interesse enquanto criador. É uma coisa que tu queres perseguir também, ser criador em dança? Sim, eu sempre disse, foi durante a licenciatura, porque quando eu entrei, como o objetivo foi sempre estudar dança, não sabia exatamente para o que queria, mas sim, o meu objetivo era sempre criar e interpretar as minhas peças, porque tive a minha experiência unicamente como coreógrafo e, sinceramente, não sei, não gosto de estar por trás dos panos, porque ficar na regi a olhar para eles, para os intérpretes, é uma grande ansiedade. E para mim, não, eu acho que prefiro estar em palco com eles e a dar ali toda uma força. Mas sim, eu acho que o objetivo era poder criar, mas algo que me surpreendeu agora, devido à pandemia, porque todos os meus projetos como intérprete ou como coreógrafo ficaram suspensos, então tive que me virar um bocado para o ensino. E, e eu sempre disse, mesmo até a professores na superior, que eu preferia estar a trabalhar na caixa de supermercado do que estar a dar aulas de dança. Isto porque, não de respeitar quem está na caixa de supermercado, mas aqui a questão era, eu não me via como um grande professor. Exato. Então eu dizia, então eu prefiro estar a trabalhar noutro qualquer tipo de Noutro emprego ramo, claro, noutro. do que estar a dar aulas, porque eu achava que era um mau professor. No entanto, comecei a dar aulas em outubro de 2020 e surpreendi-me. Eu acho que até tomei mais o gosto para o ensino do que propriamente para a criação. Eu acho que como intérprete, eu acho
acho que nunca vou tirar esse do pedestal, porque gosto de dançar, gosto de estar em palco, mas, como já te disse, surpreendi-me o facto de poder ensinar outras pessoas, e é tanto uma aprendizagem para os alunos como para mim, porque nunca ensinei e, portanto, é arranjar técnicas, métodos para poder ensinar e transmitir o meu conhecimento a outras pessoas. Sim, é Portanto, eu sem acho dúvida que muito interessante, claro. sim, portanto, eu acho que baixei um bocado o sonho de ser coreógrafo e elevei um pouco o ensino e dar aulas de dança. Sim, e às vezes é mesmo isto, às vezes há determinados momentos que alteram os nossos percursos e as nossas visões, e de certeza que isso vai Sim, acontecer também ao longo da vida, e isso é muito bom, e lá está, como há bocadinho vos falámos, estarmos abertos também para receber essas diferenças, esse chamariz de coisas diferentes, sim. sim. Perguntava-te, enquanto intérprete, então, tu tens assim. Objetivos a longo prazo ou alguma interpretação de sonho, alguma coisa que tivesse mesmo, esquecendo agora os tempos que vivemos e pensar que as coisas no futuro vão ser melhores, com certeza. Claro. Que outros desejos é que tu tens em termos de intérprete? O que é que tu gostarias de fazer ainda no mundo da dança? Não sei, Sofia, eu acho que neste momento o que eu quero agir é como uma esponja. Tipo, eu acho que quero absorver um pouco de tudo, portanto, eu quero trabalhar com o maior número de pessoas possíveis para, para assim, como é que eu ia dizer isto? Formar a minha linguagem, porque eu acho que, mesmo como coreógrafo, na altura em que pensava em seguir esse caminho, sentia às vezes um bocado de dificuldade em criar, porque me faltava alguma linguagem. Eu acho que nós precisamos de beber em várias fontes para podermos criar a nossa própria. Eu acho que ainda me falta um pouco isso, porque eu acho que, apesar de ter trabalhado já com bastantes coreógrafos, eu acho que ainda não trabalhei com os suficientes. Eu acho que preciso de mais. Então, eu acho que não tenho uma companhia de sonho, não tenho uma pessoa em que disse: oh meu Deus, eu quero trabalhar com esta pessoa. Simplesmente eu quero trabalhar com vários tipos de coreógrafos. Tipo, Claro, e absorver todas essas experiências, essas ideias, exatamente, claro. Sim, como há bocadinho falavas em termos dos espetáculos, é um bocadinho a mesma coisa, para depois teres referências, não é? E poderes criar, e criar a tua própria linguagem, porque sem dúvida nós comunicamos assim, não é? Com o somatório das nossas experiências e das nossas exatamente. memórias, sim. Já agora perguntava-te em termos ainda, e também nesta sequência de falarmos em experiências e referências, hum, nestes tempos temos sido bombardeados, digamos assim, com uma série de ofertas online que têm a ver com espetáculos e com formações e por aí fora. Sentes que isso tem sido uma ajuda para ti no teu percurso? Ou seja, vês também espetáculos online? O que é que chegaste à conclusão sobre isso? Claro que sabemos que não é a mesma coisa, mas tem sido também uma porta ou não? Eu percebo que agora o online, e também é uma coisa agora do futuro, não é? Seja uma alternativa, mas eu sou um pouco arcaico nessa situação. Eu vi talvez um ou dois espetáculos desde o início da pandemia online e não sou muito fã. Não é a mesma adrenalina. Uh, e não, lá está, e não, nem sequer é uma adrenalina enquanto bailarino ou intérprete, mas é uma adrenalina enquanto espectador. E não é de todo Faltam porque. os sentidos, não é? Falta Não, as mas é que é emoções mesmo e. o facto de eu estar a presenciar as luzes, os movimentos bailarinos, o som, não é a mesma coisa que estar presente num teatro. E mesmo as aulas online tentei fazer umas poucas e não consegui, não consigo. Claro, não há Uh, esta ligação, não é? Há sempre uma sim, barreira. Os ecrãs são sem dúvida uma barreira. Aliás, aproveito para dizer que eu tenho também feito um esforço para assistir a espetáculos online. É mais fácil, por exemplo, para mim, assistir a um concerto, porque consigo abstrair-me da imagem e ouvir o concerto, do que, por exemplo, um espetáculo de dança. Ou seja, aquilo que já acontecia num teatro, que é sempre nós termos uma visão muito técnica, não é? Enquanto bailarinos ou coreógrafos do espetáculo que estamos a ver, eu acho que na televisão, então, no ecrã, vá, digamos assim, ainda é maior, ou seja, não nos conseguimos realmente entregar ao espetáculo. Parece que esta barreira ainda fica maior, não é? É difícil ver, mas é interessante também percebermos as nossas percepções sobre isto e se será possível realmente este caminho no futuro ou não. sim, Hum, não, isso é muito interessante porque eu acho que não é só uma barreira, mas acho que estás a alimentar tipo as artes a um quadrado.
não é? Porque é o que é um ecrã. Exato. Então, se as artes são, não sei, são um mundo ou um universo sem barreiras, e eu acho que isso é a evolução das artes, é quebrar barreiras, porque é que nos temos que limitar a uma janelinha, não Claro, é? claro. Sim, e perdemos a sensação, não é? O Sim, cheiro, as outras pessoas, a própria sonoridade que é específica de uma sala e que é diferente de um ecrã, de uma sala ou de um claro. espaço de rua, não é? Tudo isso nós sabemos que tem sido uma luta e vejo que até, particularmente para as pessoas que são do espetáculo, têm tido aqui mais dificuldade do que em aceitar este tipo de oferta, assim. Não quer dizer que ela não seja válida, não é? Até porque mantém um bocadinho este bichinho e este interesse pelas artes, mas não pode todo substituir aquilo que nós habitualmente fazemos, sim. Então, e mudando agora aqui um bocadinho o tema da nossa conversa, que outros interesses tens para além da tua profissão? Ou seja, como é que tu gostas de ocupar o teu tempo de lazer? Olha, Sofia, antes de ter ingressado na Passos e Compassos, porque aconteceu tudo ao mesmo tempo, porque ainda estava à espera da vossa resposta, sabia se ia integrar com vocês o novo ciclo do CIRA, e ingressei no curso de pastelaria em janeiro de 2020, porque apareceu-me assim numa publicidade do Instagram, como a pessoa vai fazendo scroll e é o que lhe aparece, e eu vi aquilo e na altura foi um período em que estava sem trabalho e eu digo assim, bem, eu tenho que tomar alguma decisão, ou trabalho, ou faço formação, alguma coisa. Então, hum, também quis experimentar, foi a primeira vez que quis experimentar algo fora da área da dança, ao fim de, eu tinha o quê, 22 anos na altura, desde os meus 12, 13 anos, portanto acho que foi bom. E sim, ingressei num curso de pastelaria, que estou quase a terminar, faltam umas poucas aulas práticas, e vejo esse curso como um plano B, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que as pessoas me perguntavam, nomeadamente adultos, ok, Pedro, mas para além da dança, visto que é uma área muito limitadora em Portugal, qual é o teu plano B? E eu não tenho plano B, a Uhum. dança é o meu plano A e não há volta a Uhum. dar. E Exato. muitas pessoas torciam-me o nariz. Mas por fim encontrei, vi a pastelaria e desde criança sempre gostava, tinha alguma atração, mas achava que era só um capricho, tipo, a pessoa gosta, mas não é aquela paixão. Até que ingressei no curso e foi uma descoberta, adorei e estou a adorar e estou quase a terminar. E pá, quem sabe um dia, eu acho que agora tenho tanto a dança como a pastelaria em planos de igualdade, portanto, pá, Quem é sabe, esperar, quem a ver sabe, o que é ou que o até futuro nos cruzar as reserva. duas, podemos não nos estar a Quem lembrar sabe como, cruzar os mas dois, quem porque sabe não? até não sejam possíveis cruzar, exatamente. Sim, Então, encaminhamos agora para o fim da nossa conversa, mas antes eu gostaria de colocar uma pergunta importante e propor-te um jogo de palavras. Primeira ok. pergunta. Então, tendo em conta o momento que vivemos, o que é que tu percebeste que não queres mesmo abdicar e que é mesmo muito importante para tu seres feliz? Hum, ok. Mas dá assim o tempo para uma pessoa pensar, que uma pessoa é bombardeada com uma pergunta deste Nós somos tipo. seres pensantes, é para Exatamente, nós temos pensarmos, que pensar. exatamente. Algo que não queremos, que tivéssemos aprendido que não queremos Abdicar, abdicar. exatamente. Ou seja, de hoje em diante, nós neste momento demos valor a uma série de coisas até que tínhamos como dados adquiridos e que nos foram limitadas ou que nos foram cortadas e, portanto, perante estes momentos, o que é que tu achas que é mesmo importante e que não queres mesmo abdicar para que sejas feliz, para que as coisas corram bem? Olha, a única palavra que agora me vem à cabeça é eu acho que não queremos abdicar da nossa liberdade, não é? Que fomos obrigados, entre aspas, a ficarmos em casa, mas nada contra conversas contra o governo ou algo, porque tiveram de ser tomadas essas medidas para que toda a gente fique em segurança e teve de nos ter sido tirada a liberdade, não é? Porque ficámos limitados só à nossa casa e mesmo assim eu fui muito privilegiado porque moro no campo, portanto, e tenho e por cima moro na aldeia, portanto há Tens muito mais espaço, espaço, claro, muito exato. ambiente, portanto sempre pude esgueirar-me um pouco de casa para fazer algumas caminhadas, mas sim, eu acho que A eu acho que liberdade. ninguém quer abdicar da sua liberdade, não é? Uhum, uhum.
Sim, parece-me bem. Então agora o nosso jogo assim um pouco mais informal, na verdade sem um sentido particular, mas para ficarmos a conhecer um bocadinho mais, eu vou-te dar a escolher entre duas palavras e tu dizes-me qual é a tua preferência. Ok. Então, teatro ou cinema? Cinema. Descanso ou aventura? Descanso. Ténis ou botas? Ténis. Vinho ou cerveja? Vocês bem tentaram proporcionar, era supostamente a ajuda para eu gostar de vinho. Mas mesmo assim não. Gostei de um na prova, lembro perfeitamente. Epá, vinho ou cerveja? Epá, se calhar até prefiro uma cerveja, se for uma cidra ainda vai melhor. Claro. Praia ou montanha? Praia. Praia. Muito bem, e chegamos ao fim desta edição de Dois Passos de Conversa. Ok. Obrigada, Pedro, por teres partilhado Obrigado. este momento e também desvendado um bocadinho de ti. Obrigada a todos os que nos ouvem e até breve.